Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, 30º domingo do tempo comum, nos fala sobre consolação, sobre esperança, sobre a luz, sobre a salvação. Na primeira leitura que ouvimos do profeta Jeremias, nós vemos uma parte do livro da consolação, num tempo em que o povo de Deus estava sofrendo por causa do exílio, por causa de perseguições, por causa de tormentos e tantas situações difíceis no contexto da vida deste povo. Podemos dizer que nos nossos tempos também temos as nossas angústias, as nossas tristezas, as perseguições. Quem sabe também muitas vezes nos achemos como o resto de Israel, como esse povo também se considerava um resto, porque a nossa igreja está sendo perseguida. A nossa igreja hoje, por muitos, é considerada um resto. Mas nem por isso nós desanimamos, porque o que o Senhor nos fala nesta leitura é consolo, é esperança, é motivo de alegria. E nós precisamos, como a leitura mesmo diz, exultar de alegria, porque o Senhor está conosco. E gritar ao mesmo tempo: salva, Senhor, o teu povo. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Da mesma forma, na carta aos Hebreus, nós vemos a figura do sumo sacerdote, que é tirado do meio do povo, separado, instituído em favor deste mesmo povo. O padre, os bispos, o Santo Padre, o Papa, a hierarquia da igreja, todos esses pastores estão aí justamente para nos trazer esse consolo, nos trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Não precisamos temer as perseguições, as dificuldades, porque nós temos um Consolador. E este Consolador traz muitos consoladores para salvar o seu povo. E é muito belo nós vermos nesta mesma leitura, meus irmãos, que o sacerdote, o sumo sacerdote, a sua figura, é aquele que tem compaixão dos homens, das mulheres, daqueles que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraquezas. Nós, pastores, estamos cercados de fraquezas. Por isso podemos sentir compaixão. Por isso podemos sentir também as necessidades, as angústias, e trazer uma palavra de consolo, porque nós também somos consolados por Deus, nós também buscamos o consolo, a esperança de Deus em nossas vidas. Somos chamados a levar luz também. A liturgia de hoje nos fala da luz, nos fala do perigo, da cegueira deste mundo, ou de olharmos apenas aquilo que achamos conveniente para nós. A leitura diz: saber ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro. Esta é uma obra de misericórdia, corrigir os que erram. Nós cristãos estamos pecando muito nisto. Achamos que não precisamos corrigir ninguém, cada um vive a sua vida, cada um vive no seu mundinho, e não precisamos nos comprometer, e quando alguém faz alguma coisa errada, foi ele que fez, eu não me meto na vida dele, eu não tenho nada a ver com isso. A leitura fala diferente. Temos que levar luz. Nós somos portadores da luz de Cristo, da verdade de Cristo. Por isso precisamos, meus irmãos, corrigir os erros, trazer a luz da verdade para aqueles que estão na ignorância.
Esta é a luz de Cristo que não se apaga. Às vezes nós achamos que simplesmente não fazendo algumas coisas, nós não pecamos. Mas às vezes quando nos omitimos, ou seja, não corrigimos, não fazemos algumas coisas para trazer à tona a verdade, também estamos pecando. São as obras de misericórdia e que nós precisamos aprender muito ainda a viver na nossa vida cristã. E o Evangelho de São Marcos fala desta luz que Jesus vem trazer no caminho. E quem percebe esta luz é um cego, Bartimeu. Nem nome tinha, porque Bartimeu significa filho de Timeu. Era cego, era mendigo, estava sentado à beira do caminho, ou seja, estava sendo rejeitado por todos. Mas o cego, olha que interessante, meus irmãos, o cego enxerga muito mais do que os discípulos, muito mais do que a grande multidão, porque ele ouve falar de Jesus, ele sente que Jesus está passando perto dele, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Que preciosidade, meus irmãos. Aquele mendigo que estava acostumado em pedir esmolas para todo mundo, pela primeira vez não pediu esmola, mas pediu a salvação, porque ele reconheceu em Jesus o Salvador do mundo, o Salvador da sua vida. Nós vemos o desinteresse desse homem, porque ele não pediu num primeiro momento a cura da cegueira, mas ele pediu piedade para com ele, ou seja, a salvação, a libertação dos seus pecados. Precisamos aprender muito deste cego, meus irmãos. Nós muitas vezes viemos para a igreja para pedir muitas e muitas e muitas coisas, mas nos esquecemos de pedir piedade de nós. É a primeira atitude que fazemos na Santa Missa: Senhor, tende piedade de nós. Somos pecadores, precisamos da salvação. Depois vamos nos preocupar com alguma cura física, com algum milagre, com alguma solução para alguns problemas pessoais que temos. Mas em primeiro lugar, estamos aqui para buscar a salvação em Jesus Cristo. E este cego nos ensina justamente a fazer isto. Mas nós sabemos que ao longo do caminho, muitos irão abafar a nossa voz, abafar a nossa vida de fé, a nossa vida de oração, como fizeram com esse cego. Os próprios discípulos, a grande multidão, dizendo: cala-te, não incomoda o mestre, fica quieto no teu canto. Às vezes nós ouvimos de outras pessoas, daqueles a quem nós convivemos também: cala-te, para que rezar tanto? Para que vir para a igreja tanto? Para que ter tanta fé? Para que ter essa vida de beato, de beata? Mas o mais belo da vida deste cego, do exemplo, é que ele começa a gritar com mais força ainda. Nós precisamos ter esse entusiasmo, meus irmãos, esse entusiasmo do cego, que mesmo com os impedimentos, mesmo com pessoas indo contra a sua fé, indo contra a sua oração, o seu grito de súplica, mesmo assim ele não desiste, ele não desanima, ele não cai na frieza espiritual. Nós facilmente caímos na frieza espiritual, ou na preguiça espiritual, também chamada de tibieza. Ficamos mornos. Tanto faz, tanto fez, se eu venho para a missa, se eu não venho. Ou às vezes eu venho aqui, não com aquele gosto, não com aquela vontade.
Esse homem, meus irmãos, debilitado, sem poder enxergar fisicamente, nos ensina o que é ter o fervor da oração, o que é ter o ardor da vida do cristão. Nós precisamos, meus irmãos, sempre nos renovar na nossa fé, pedir ao Senhor: aumenta a minha fé, aumenta a minha esperança, aumenta a minha caridade, como nós bem rezávamos na oração inicial. Isso também é oração. Jamais cairmos na tibieza, porque a tibieza é um dos maiores venenos de um cristão. Ficarmos mornos, não encontrarmos sentido na oração, não encontrarmos sentido na vida da igreja, na vida da comunidade. Isso é venenoso, porque daí nós vamos vivendo no rotineiro e fazendo coisas erradas dentro da igreja. Se não tivermos devoção, se não tivermos piedade na nossa vida de fé, na nossa vida de oração. E este grito chegou aos ouvidos de Jesus. É tão bonito quando nós vemos que Jesus ele para o caminho para ouvir o grito daquele homem. Nós precisamos parar muitas vezes para ouvirmos o grito dos nossos irmãos. Às vezes a nossa cegueira é a cegueira de não olharmos o irmão que está precisando de mim, que está clamando por mim. Precisamos ouvir e parar. O Papa Francisco, em um dos seus documentos, até diz que muitas vezes na igreja nós precisamos diminuir o ritmo, a velocidade no caminho, para que os outros possam caminhar junto conosco. Às vezes nós nos apressamos demais e deixamos outros para trás, que precisam do nosso auxílio, que precisam da nossa caridade, da nossa presença. Mas o mais fascinante nesse evangelho, meus irmãos, é que Jesus não vai até Bartimeu, mas diz para os seus discípulos para que chamem ele até Jesus. Os mesmos discípulos que disseram para Bartimeu: cala-te, agora precisam chamar Bartimeu para Jesus. Isto é um tapa na cara. Um tapa na cara de todos nós também. Às vezes queremos calar os outros, queremos abafar os outros, e Jesus diz o quê? Chama ele para cá. Vamos viver em comunidade, não vamos excluir ninguém, não vamos fechar o nosso grupo, a nossa igreja, apenas para os privilegiados. Todos nós temos espaço na igreja. Chamai-o. E os discípulos, que num primeiro momento disseram cala-te, agora dizem convertidos para Bartimeu: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Aqui há uma conversão, meus irmãos. Ao invés de calarmos muitas pessoas, precisamos dizer: coragem, levanta-te, ânimo, vamos seguir em frente, venha para a igreja, com o nosso testemunho, com as nossas palavras, com a nossa vida. Entusiasmo, sempre, entusiasmo, faz toda a diferença no testemunho do cristão. O cego jogou o manto, se desvencilhou da sua vida velha, apostou tudo em Jesus, deu um pulo, olha só, um pulo de entusiasmo e foi até Jesus. É conversão de vida. E Jesus ainda pergunta, talvez pareça uma ironia: o que queres que eu te faça, Bartimeu? Parece que Jesus está tirando sarro de Bartimeu. Se ele está cego, obviamente ele quer enxergar. Mas nem tudo que é óbvio pode ser realmente óbvio. Porque, meus irmãos, minhas irmãs,
olhemos para a nossa vida. Às vezes, nós não queremos mudar de vida. Às vezes, nós queremos ficar ali no nosso pecado, naquele vício do dia a dia. Está tão bom aqui, na minha zona de conforto, que ninguém me incomode. Eu estou muito bem assim. Para que conversão? Para que salvação? Está muito bem. O meu bem-estar, o meu comodismo. Mas o cego disse: eu quero ver, mestre, eu quero enxergar. Talvez nos colocando no lugar desse cego, nós poderíamos pensar que ele poderia dizer: eu não quero enxergar, Senhor, porque se eu enxergar, eu vou ter que correr atrás dos meus problemas, das minhas dificuldades, eu vou ter que andar com as minhas próprias pernas, não vão mais me chamar de coitadinho, não vão mais me dar esmolas, eu vou perder essas seguranças que eu tive até então. Isso é conversão. Mestre, que eu veja. Nós precisamos mudar de vida, meus irmãos. Nós precisamos pedir: Senhor, eu quero enxergar. Eu quero enxergar a Tua palavra. Eu não quero fechar os meus ouvidos para um evangelho, para outro. Eu não quero abrir os meus ouvidos apenas para o que é conveniente para mim, para o que me faz bem, para o meu bem-estar. Mas eu quero viver todo o evangelho na sua plenitude. Porque é isso que Tu queres de mim, Senhor. Aqui está o bálsamo para a minha vida. Aqui está o meu remédio, que realmente me cura, me liberta de todo o pecado, de toda a cegueira. Então, meus irmãos, que o exemplo de Bartimeu, que pediu a cura dos seus olhos, que pediu a cura do seu coração, piedade de mim, seja para nós o motivo de pedirmos hoje a cura integral da nossa vida. Que nós possamos enxergar o que o Senhor quer nos fazer enxergar na Sua palavra. Que nós possamos enxergar os nossos irmãos que estão à beira do caminho e gritam por nós, esperam de nós um consolo, uma palavra de ânimo, esperam de nós a caridade fraterna, para um dia chegarmos na plenitude do céu, onde nós realmente não seremos mais cegos, pois contemplaremos a Deus face a face no céu.